Quantos dias o pai pode atrasar o pagamento da pensão alimentícia? A resposta é simples: nenhum dia. O pai não pode atrasar o pagamento da pensão alimentícia. Se a justiça determinou que é dia 10 não é dia 12, dia 15 ou dia 20. A partir do momento em que passa da data, isso não é um atrasinho, é descumprimento de uma obrigação que existe para garantir o básico da criança, do seu filho. O erro é acreditar que a pensão alimentícia funciona como se fosse um boleto comum, como qualquer conta que a gente tem. A pensão, ela não é um presente, ela não é deposito quando der, quando eu tiver um dinheirinho eu te mando. É uma obrigação fixada, gente, por uma decisão judicial. E ela tem data, valor e finalidade. Não é o pai que escolhe quando ele vai pagar, se ele vai pagar. É a lei que define que o dinheiro precisa estar disponível no dia certo, porque a vida da criança não pode parar. É importante o pagamento no dia. Do ponto de vista jurídico, vamos ser claros. Não existe prazo de tolerância automático. Venceu no dia 10 e não pagou, dia 11 já está em atraso. O Código Civil é a base e o artigo 394 estabelece exatamente isso, que se considera em mora o devedor que não efetua o pagamento no tempo, lugar e forma que a lei ou a decisão ali judicial estabelecer. E o artigo 389, gente, complementa o que acontece logo em seguida. Que se não cumprida a obrigação, ou seja, o pagamento da pensão, responde o devedor por perdas e danos mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. Então sim, gente, não pagar no dia tem implicação financeira. Aplicando isso à pensão significa que atrasou, gerou mora. E com ela vem o quê? Correção monetária, juros e a possibilidade imediata de uma cobrança judicial. Além disso, o artigo 528 do Código de Processo Civil fala sobre a execução de alimentos e é a ferramenta que leva à prisão. Esse artigo prevê que no cumprimento da sentença de alimentos, o devedor ele é intimado para pagar essa dívida em 3 dias. Ou então provar que já pagou ou justificar por que ele não pagou. Se a justificativa não for aceita, gente, o juiz ele pode e vai decretar a prisão civil. E não é aceito qualquer justificativa. Ou seja, atrasar sistematicamente ou tratar a pensão alimentícia como opcional abre espaço para execução, para penhora e, no limite, a prisão. Eu sou Nadine Soder, advogada de direito de família, e o meu propósito é fazer justamente com que a decisão do juiz seja cumprida à risca, no dia certo, usando as ferramentas que a lei possibilita para cumprir o pagamento da pensão. Então, compartilhe esse vídeo, porque a informação certa é o primeiro passo para a execução e pode garantir o alimento de uma criança. Essa é a história do Marcos. A pensão do filho era R$1.000, todo dia 10 ele tinha que pagar. Mas ele, por hábito, sempre pagava dia 18, dia 20. A mãe Juliana vivia no cheque especial para cobrir as contas da criança. E ele dizia sempre: mas eu sempre pago, só dou uma atrasada, mas eu pago. Em um referido mês, já era dia 25 e o Marcos ainda não havia pagado a pensão alimentícia. A Juliana, orientada, entrou com uma execução cobrando os atrasados. O juiz intimou o Marcos para fazer o pagamento, agora com juros, correção monetária e honorários de advogado, em 3 dias, sob
pena de prisão. Então, o atrasinho dele de 15 dias virou uma dívida acumulada de mais de R$ 2.000 e um susto que ele nunca mais esqueceu e que fez ele pagar a pensão em dia a partir daquele momento. A pergunta aqui não é quantos dias pode atrasar. A pergunta é: por que o pai acha que o filho pode esperar para comer? Atrasar a pensão, gente, não é um problema de agenda ou uma falha ali de caráter. É colocar o proveito econômico próprio acima da necessidade básica de uma criança, do seu filho. Então, objetivamente, o prazo é o dia que foi fixado pelo juiz na decisão. Passou dessa data, já está em atraso e pode gerar consequência jurídica. O que vai definir qual medida usar, se cobrança, execução ou prisão, é o histórico, o tamanho da dívida e a aplicação correta da lei. Guarde isso. Pensão alimentícia tem data de vencimento. Não tem prazo de tolerância. A fome do seu filho não espera.